Oi, gente. Hoje eu tô tendo o prazer de receber aqui na coluna duas visitas ilustres. Estão passando aqui por Canoinhas nessa semana e fizeram uma visita pra gente. Claro, a gente chama aqui pra conversar porque eles vão tratar de um assunto bem interessante, que às vezes as pessoas ouvem muitas siglas, né? A gente ouve muitas siglas e nem pensa muito bem o que é, né? Hoje eles vão explicar primeiro pra gente o que é essa sigla, que você já viu aí por vários lugares da cidade, mas que muitas vezes não sabe o que significa, e eles estão hoje aqui para falar sobre o que representa essa sigla e que eles estão se colocando à disposição para representar estadualmente, porque eles são candidatos de diferentes cargos dentro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA de Santa Catarina, que é essa sigla que eu acabei de mencionar. Então, vou conversar com o Felipe Penter, que é candidato a dirigir, né, o CREA Santa Catarina, lista no dia 3 de julho, e o Daniel Kendler Signori, que é candidato na Mútua. A Mútua é a caixa assistencial, né, trabalha a questão dos associados ao CREA SC. Eles vão explicar isso melhor pra gente. Começa então contigo, Felipe, dando as boas-vindas, né, e desejando boa sorte, né, pela disputa, e perguntando realmente o que é o CREA, o que ele significa, o que ele representa na sociedade. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ginei. Obrigado pelo espaço aqui. Então, o CREA, né, toda profissão que o exercício dela possa causar algum mal, algum perigo à sociedade, ela é regulamentada através de conselhos. Então, a profissão de engenheiro, de agrônomo e de geocientista são profissões que, se mal executadas, né, se forem executadas por leigos, pode causar riscos à sociedade. Então, elas são regulamentadas através de conselho. Então, o CREA Santa Catarina, o CREA, Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Geociências, é o conselho que normatiza a atuação dos profissionais e combate o exercício ilegal da profissão, e, ao combater esse exercício ilegal, está dando segurança à sociedade. Bacana, isso aí é muito importante, porque quando você contrata um engenheiro para fazer a tua obra, né, sim, e essa é uma grande responsabilidade, porque imagina se não for feito um trabalho muito minucioso, você pode simplesmente ter um grande acidente, né? Um grande acidente, né? Então, e a gente não é difícil a gente ter notícias de obras mal executadas por leigos que desabaram. E assim, nós estamos falando aqui de obras civis, mas tem toda a área da agronomia, tem uma área da engenharia florestal, que é forte aqui na região, e que são atividades que, se não forem executadas por engenheiros, pode causar grandes danos, perigos à população, à sociedade, àqueles que estão envolvidos nessa atividade. Sem sombra de dúvidas. Bom, o Daniel, ele é candidato para a Mútua. Então, vamos explicar para os nossos espectadores o que é a Mútua e o que ela tem a ver com o CREA. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado pelo espaço, né? É sempre bom a gente estar mostrando informações para os nossos associados, para os nossos colegas de profissão. Então, a Mútua, ela é a caixa de assistência dos profissionais. São benefícios sociais, assistenciais, que são disponibilizados através de a verba que é disponibilizada de RT no CREA. Então, 20% de tudo que é arrecadado é disponibilizado para devolver em forma de benefícios a todos os profissionais do sistema. São benefícios de diversos montes aí que a gente pode estar tratando um pouco mais depois aí. Dar uma, digamos assim, apresentar soluções para os associados, né, e também lazer, algo nesse sentido, né? Isso, hoje nós temos benefícios, primeiro, quem já é associado, ele já tem um seguro de vida já embutido nessa associação, e um seguro e uma previdência privada. Então são dois benefícios automáticos, simplesmente por pagar a anuidade. Ela representa isso. Ela não é um custo, e sim um benefício aos profissionais. Também seguro de responsabilidade civil. Então, hoje nós temos profissional que emite até 3 RTs durante o ano, anotações de responsabilidade técnica. Tem já disponível automaticamente esse seguro de responsabilidade civil, que é um suporte para uma eventualidade que possa acontecer na sua carreira profissional, na sua jornada profissional. E aí são outros inúmeros benefícios, empréstimos para início de carreira, para aquisição de veículos, aquisição de computador, para viagens, que nem tu falou, auxílios para lazer também. Então, basicamente, é benefício na veia para os profissionais.
Uhum. Hoje vocês têm uma taxa de adesão ao CREA bem alta? Vocês têm noção disso? De quantas pessoas estão fora do CREA? Ou é uma taxa satisfatória? Ou vocês não têm essa delimitação? Assim, o estudante, quando ele se forma engenheiro, ele se forma, como se chama assim, ele para se tornar engenheiro e poder atuar na profissão de engenharia, ele precisa estar registrado ao CREA. É como então, advogado. Como advogado. Então, senão tu vai ser um bacharel apenas. Tu se forma e não faz o registro no conselho, tu não consegue atuar como engenheiro, tá? Então, a nossa preocupação não está sendo com a taxa de entrada no conselho, que é aqueles que se formam, grande maioria vê ali, se registra e começa suas atividades. Porém, a nossa preocupação, e é uma preocupação muito grande, inclusive do Daniel, que ele tem levantado muito essa bandeira, é a preocupação com a baixa entrada de alunos do ensino médio entrando na engenharia. Então, assim, isso está nos deixando muito preocupados, porque no futuro vai faltar engenheiro. E uma nação, um país, um estado que não tem engenharia, ele não se desenvolve muito lentamente. Os países desenvolvidos têm muito mais engenheiros do que advogados, como tu colocou ali. Não que os advogados não sejam importantes, são muito importantes, a profissão muito digna e importante no processo da sociedade como um todo, mas a engenharia é que promove o desenvolvimento de uma sociedade. Daniel, você que levantou essa preocupação, o que você acha que é o motivo das pessoas, dos jovens estarem se interessando cada vez menos pela engenharia? Primeiro eu vou fazer um alerta que eu acho que é o mal da engenharia, quando a gente vê números, a gente fica mais tangível, palpável nas nossas mãos, né? Então vamos lá. Em pesquisas recentes aí nos fóruns de educação, mostram que 12% só dos estudantes de segundo grau estão com anseio em ingressar nas nossas faculdades de engenharia, agronomia e geociência. É um número muito baixo. E se não bastasse isso, nós tivemos uma redução de 52% nos últimos anos desses egressos de engenharia. E se não bastasse isso ainda, nós temos uma evasão de 65%. É um número altíssimo. E, mais um dado, dos ainda que se formam, um percentual pequeno que está se formando, as áreas de tecnologia e as áreas de financeiras, elas abocanham muita parte dos profissionais que saem desses cursos de engenharia, justamente pela facilidade, raciocínio lógico, a gente é treinado a resolver problemas, então trabalhar com números, essa formação nossa chama muita atenção nessas áreas de tecnologia e de finanças, né? E falando um pouco da sua pergunta ali sobre o porquê, hoje em dia, nós estamos começando a conversar com novas profissões. Então, é justamente esse anseio de não querer mais essas profissões ditas mais como rotineiras, né? Conservadoras. Esse é um dos grandes... E a questão também é a questão da dificuldade dos cursos de engenharia, né? Por trabalhar muito com número, é muito forçado, cursos muito puxados, então isso também faz com que não tenham esse egresso. Quando você fala dessa característica conservadora, o que você se refere a esses cursos novos que surgiram, né? Surgiu muita coisa na área da informática. Hoje também o jovem parece que está numa tendência de ser mais atraído por algo que dê menos trabalho. Quando você vê tanta gente entrando nesse mundo da internet, tentando faturar com internet, né? E tá aí as redes sociais que mostram a cada passo, você vê alguém diferente tentando de alguma forma ganhar, né? Até profissionais, inclusive, né? De diferentes áreas que vão para a rede social porque lá ganham mais, né? Tá esse sonho dourado, né? De que ali tá a solução para esses problemas, né? Essa facilidade, essa falsa facilidade em se chegar a uma qualidade financeira melhor através desses setores, né? Porque eu digo assim, Ednei, porque assim, tu se formou engenheiro, entrou para engenharia, tu vai ser engenheiro sempre, né? Esses
outlier, que chamam, né? Pessoal que se investe nas mídias, assim, de serem um influencer digital, a gente percebe que são de carreira curta, não são sólidos, assim, estão buscando, né, o que eles se dizem aí, né, como é que quando explode assim na internet, tem um termo. Viraliza. Quando viraliza isso. Eles estão esperando viralizar para daí ter um nicho ali. Mas tu percebe que muita gente que viralizou, que, né, hoje em dia estão... Agora não, o engenheiro ele continua sempre sendo engenheiro e sempre trazendo soluções para a sociedade. E um dado também importante, um dado que eu me recordei agora, é que o Brasil é o país que mais tem ditos influencers, né? Porque como não existe um CREA para influencers, Sim. Basta você dizer que você é. Basta estar na rede ali e postar rotinamente, né? E em forma de números só também, hoje estima-se que são 70 mil profissionais faltando no mercado já. Olha só. E com essa redução drástica nos egressos, estima-se que até 2030 nós tenhamos uma falta de 500 mil profissionais de engenharia. Então, toda nessa nossa busca, essa nossa disposição a candidatos e coisas passa por tudo isso também. Questão da nossa valorização da engenharia, fomentar cada vez mais os nossos cursos, que são essenciais para que um país cresça. Eu tenho até brincado de falar nas conversas, né? Que você que já é mais sênior, tem a minha idade, um pouco mais ali, né? Que tá pensando em se aposentar, tu não vai conseguir. Não vai conseguir porque não vai ter no mercado reposição. Então as empresas vão chegar para ti e dizer assim, ó, tu tem que continuar, senão eu vou fechar a empresa. Né? Se por um lado, né, vamos dizer para você até, né, olha, vamos aumentar teu salário, vamos melhorar, para vocês é bom, por outro lado, pro ninguém país, vai durar a vida inteira, né? Pro país é ruim. Pro país é muito ruim, né? O Felipe, você falou você coloca aí no teu plano de trabalho, Observatório do Piso Salarial. Vocês têm essa dificuldade de garantir um piso para a categoria? Nós temos uma lei, 4.190A, né? 4.190A. Se eu não me engano, 4.000... Alguém poderia dar uma olhada depois ali, mas é 4.950A, eu acho que é. Que garante o piso salarial para a profissão de engenheiro. O piso salarial daí de 8 salários mínimos e meio por 40 horas semanais trabalhadas, e esse é o nosso objetivo. Nós temos a certeza que a valorização da profissão de engenheiro passa também pela remuneração, uma remuneração adequada, digna. Então a gente tem esse objetivo de criar um observatório em parceria. Esse observatório vai ser o CREA em parceria com outras entidades e que estão ali observando, como diz o nome, né, como é que está sendo a remuneração dos nossos profissionais em todas as esferas. Só que a nossa lei, ela remete apenas para aqueles que são regimes seletistas. Os estatutários têm uma legislação própria. Então, muitas vezes, aquele profissional que é contratado de forma estatutária, o piso não é respeitado. E o objetivo não é judicializar o processo. A judicialização será o fim, mas conversar com aquele órgão, aquela empresa que está contratando o profissional com um valor abaixo do piso, né, e entender o porquê desse valor, porque o investimento em engenharia é investimento, não podemos encarar como custo. O engenheiro, ele evita retrabalho, ele evita desperdício, ele consegue fazer com que a obra seja feita da melhor maneira, mais rápida, eficiente e mais barata. Então, a valorização profissional, além de tudo que nós, do CREA e da multa fazemos, com o apoio do CONFEA, também passa por uma remuneração digna. E nós vamos estar observando isso aí. Também se falou sobre digitalização, criação do aplicativo, né? Isso aí é aquilo que eu estava falando há pouco aqui sobre as profissões, os novos profissionais, né? O atual presidente Quito, que está licenciado, ele pegou o CREA analógico. E eu acompanhei esse processo com ele. E hoje, quase 100% dos nossos processos internos são digitalizados. E a gente investiu muito em inovação. O que é verdade hoje, daqui a 2 anos não vai ser verdade. As coisas mudam.
né? O que era há 2 anos atrás. Então, nós temos que estar sempre em constante inovação. Nós temos que estar buscando facilitar a vida dos profissionais, das empresas, das entidades de classe. Eu digo facilitar, não fragilizar, né? Porque nós somos um órgão, essencialmente, de fiscalização e de controle. Mas aquilo que for para o bem do profissional, que agilize o seu trabalho, que facilite para as empresas, né, a sua atuação, a gente vai trabalhar nesse sentido, buscando inovar os processos. Digitalização é inescapável, né? Inescapável, não tem como nós falar mais em um conselho de tecnologia ser analógico. Exatamente. E a Mútua, tem alguma proposta específica que você está planejando, Daniel? Tem alguma coisa diferente que você pretenda fazer? Ou a questão é continuidade? Também falar um pouco de números da Mútua, só aproveitar, né? Na Mútua, hoje nós temos no sistema 85 mil profissionais registrados, mais de 25 mil empresas, né? Mas ainda na Mútua só 11 mil profissionais que fazem parte da Mútua. Então, a primeira coisa como proposta aí é realmente a gente vencer essa barreira da informação. Uhum. Nós temos que estar chegando onde hoje nós chegamos. E a gente entende, eu não me apresentei, né, mas eu venho da iniciativa privada, eu sou um empresário, atendo muitas empresas grandes aí do nosso estado. E quando a gente entra lá para conversar sobre o sistema com esses profissionais, ninguém sabe o que é Mútua. O número é bem representativo mesmo, conforme o percentual que apresenta aí nos registros. Então, primeiro de tudo, a gente tem que saber se comunicar melhor com a ponta, com os profissionais da ponta. E aí isso a gente vai ter essas vindas também, conversar com vocês, de comunicação, vai ter um papel fundamental. Essa divulgação dos serviços, dos produtos, dos benefícios, a gente quer fomentar cada vez mais, que é o intuito nosso. Eu, como devolver benefícios profissionais ali na Mútua, vou ter que estar sabendo conversar também melhor com as empresas e com as universidades. Então, a questão de propostas, né, desburocratizar é uma coisa que eu acho que acho que já foi uma bandeira. Uma bandeira. Isso daí acho que é rotina hoje em dia. Quem não passar por esse processo não evolui. Não tem como evoluir sem passar por isso. Então, isso sim é uma forma que a gente tem a gente já tem vários processos que a gente já acompanha, né, de implementação, de já ter histórico de documentos, enfim, essa parte de desburocratização. Uhum. Uma das coisas principais é a comprovação de renda, que é um dos itens que fazem parte. Isso a gente também está querendo fazer que fique muito mais claro, muito mais rápido e ágil, né? E o que eu já falei antes, né, desmistificar a questão de custo, de ela não ser um custo, e sim ela ser um benefício total voltado para os profissionais. E conversar, nós temos uma outra parte da Mútua, do CREA, que é a parte de cursos, eventos, que é devolver também em forma de valorização profissional, capacitação aos profissionais. Então a gente tem uma vertente na Mútua também que disponibiliza a verba para as associações, entidades de ensino, para que isso seja cada vez mais efetivo. E uma conversa junto aqui, a gente quer criar um banco de projetos, né, dentro do sistema como um todo, porque hoje como é que funciona, né? A gente tem um projeto que é apresentado por uma entidade de classe, uma região ou outra, então a gente quer validar os bons projetos e facilitar para as instituições que bons projetos sejam difundidos no estado inteiro. Isso é uma bandeira grande que a gente quer fazer também. Isso junto, o Felipe Penter também está nessa pegada de união. O nosso lema da campanha aí é união e evolução. Uhum. Então a gente quer unir cada vez mais os nossos profissionais. E por último, fazer com que a gente mude alguma coisa na legislação, onde os profissionais... Hoje, para você requerer um recurso reembolsável, né, no sistema, você tem que ter 1 ano de carência. Então, para quem está se formando hoje, isso pode ser um impeditivo de até estar sendo ingresso como associado à Mútua, né? Então, a gente quer buscar alternativas aí em legislação, levantar essa conversa que eu, particularmente, não ouvi ainda no sistema, na Mútua aí, de o estudante não precisar se formar e esperar 1 ano
pagando anuidade ali para ter acesso a esses benefícios. Então a gente quer fazer de alguma forma que a gente antecipe isso daí através de parcerias com universidades, com empresas. Por que não as empresas também não serem fomentador disso? Chegar numa empresa, olha, teu profissional, se tu der um benefício de R$160 por ano para ele, ele vai ter já um seguro de responsabilidade civil automático para que se uma eventualidade no processo ali de uma execução de obra ou de fornecimento de serviço aconteça qualquer eventualidade, ele já está coberto por isso, até R$50 mil. Então a gente vai nas empresas e nas universidades tentar mostrar o real valor da mútua, dessa caixa de assistência, para que a gente comece a evoluir aí como sistema. Legal, muito bom. Só pra gente entender, né, é todo um ecossistema nacional, Isso. porque dia 3 de julho vai ser eleito os novos coordenadores, né, do CREA, vamos usar essa palavra, do CREA, da Mútua, que é o braço social, digamos assim, do CREA, né, aqui em Santa Catarina, e o Felipe é candidato, tem uma outra candidata que vai também estar concorrendo com ele, e também tem outro candidato concorrendo com o Daniel. E aí, nacionalmente, tem o CONFEA, né, que aí é a Confederação dos CREAs, né? Isso. E aí o Vinícius, inclusive, era para estar com a gente, né, mas não pôde estar aqui presente, o Vinícius Marquesi, né, é o candidato do time de vocês, né? O Vinícius é o nosso candidato, ele é o atual presidente do CONFEA, está licenciado, e o Vinícius, ele fez tá fazendo, né, o trabalho, ele retorna depois das eleições, mas ele fez um trabalho e vai continuar fazendo trabalho de excelência. E esse trabalho, se a gente consegue comprovar que foi um trabalho de excelência e muito voltado pela união, que todos os presidentes de CREA, das 27 unidades da Federação dos CREAs, todos estão apoiando o Vinícius. Então isso é um feito, nunca aconteceu isso antes no sistema. Mas ele tem chapa concorrente, tem outro ele tem adversários, mas assim, ele está muito bem posicionado, e tem o nosso apoio aqui em Santa Catarina, com certeza. E ainda ali dentro do meu raciocínio, né, o CONFEA, daí o CREA, e temos daí as subseções, chamam, né, que são as regionais, né, que a gente tem aqui em Canoinhas, o Gerson, que está aqui inclusive nos bastidores, faz excelente trabalho aqui no nosso CREA. Né? O Gerson é um irmão aí que a vida nos deu aí, um grande amigo, né? E o Gerson acabou de me lembrar aqui que a lei é 4.950A. Eu falei 4.190, né? 4.950A é a lei do salário mínimo profissional. E vai ter eleição também para os regionais, daí é diferente? Não. diferente. Aí o Gerson o cargo do Gerson, né? Ele é a indicação do presidente eleito. Entendi. Então, assim, não existe se eu for eleito, vou ter que conversar com o Gerson de perto, mas é um grande amigo aí. Eu acho que Canoinhas vai ficar bem servido aqui com ele. Canoinhas gosta também do trabalho do Gerson, realmente é uma pessoa que merece estar onde está e continuar. Queria agradecer imensamente vocês, né? Desejar boa sorte para vocês nessa jornada. Eu sei que uma eleição, por mais que não seja uma eleição que envolva todo o Estado, no sentido dos eleitores, né? Talvez seja até mais difícil ainda, né? Porque é um grupo pequeno que você tem que convencer e tal. E não tem essa coisa do veículo de comunicação, dos veículos de comunicação estarem a seu serviço, né? Que levam a palavra mais adiante, tem que ir de um por um, né? Então acho que é um pouco mais difícil, mas é desgastante. Então desejar a vocês muita sorte e espero que lá no dia 3 de julho a gente possa dar a notícia de que vocês estarão, então, à frente do CREA pelos próximos 2 anos, isso? 3 anos. 3 anos, 3 né? anos. E com o Gerson, inclusive, aqui conosco, né? Então eu queria deixar o espaço para vocês se despedirem e, eventualmente, se tiver alguma coisa que a gente não tratou, começando por ti, Felipe. Eu estava pensando aqui agora, Direito, eu vou usar esse espaço aqui para mostrar como a engenharia é importante, como a engenharia ela está na vida de todos os seres humanos. E se nós pegar hoje o maior evento mundial acontecendo, a Copa do Mundo, né? Cada estádio daquele ali, quanta engenharia tem? A estrutura da arquibancada, o gramado, todo o saneamento básico, os resíduos que sobram, tem destinação adequada, aqueles telões ali, né, aqueles telões que tem, com certeza também, preventivos contra raios e essas coisas, tudo tem... Um estádio daquilo é uma cidade, né? Uma cidade. Eu vi uma ali que tem capacidade para 80 mil pessoas, Canoinhas tem 55 mil habitantes. Tu imagina montar uma estrutura para 80 mil pessoas
com garantia de segurança. Meu Deus. Aquilo ali é tudo engenharia. E tudo enlatado ali, né? Um do lado do outro. Tudo engenharia. Tenho certeza que rotas de fuga, por causa de emergência, que vai ter unidade de tratamento, assim, para um eventual machucado, assim. Então, tudo ali é engenharia. Então, para você que está pensando em fazer engenharia, que legal. Imagine, né, você fazendo parte da construção de um estádio de futebol para uma Copa do Mundo, né? E aproveitar, então, né? Nós temos um lema entre nós aqui, e que quem não pede voto não se elege, né? Então, e aí fica se cuidando aqui. E se tu me permite, quero também registrar a presença aqui do nosso amigo Paulo Roberto. Um abraço pro Paulo, tá aqui com a gente. Tá com a gente, que é candidato a Conselheiro Federal. Conselheiro Federal. Conselheiro Federal. Aí ele vai pro Confeia daí. Ele vai subir lá pro Confeia, né? Junto com o presidente Kita, que hoje está licenciado e faz parte dessa chapa. No caso do Paulo, é chapa, né? É chapa. E eles vão ter uma missão muito importante lá, que é fazer a ponte entre o nosso CREA e o Confeia, né? Buscando sempre a valorização profissional dos engenheiros de Santa Catarina, dos agrônomos e dos geocientistas. Então, dia 3 de julho, para você que é profissional aqui da região de Canoinhas, não esqueça de exercer o teu direito de voto e votar no time Panther. Eu peço voto, então, para o presidente Vinícius Marquesi. Falando da Copa do Mundo, a telecomunicação, né, é primordial. E o Vinícius Marquesi é engenheiro de telecomunicações. Olha que legal. Né? A eleição vai ser onde? Online, ela é online. É online, é muito tranquilo. Vai ser uma senha, um login. Isso, vai ter a plataforma de votação. O profissional entra ali com o seu CPF, ele recebe a senha, o login e a senha e vota. E vota, né? Pelo site do CREA. Uma plataforma específica, não vai ser pelo site do CREA. Mas eles vão receber no CREA vai ter uma forma de encaminhar para a plataforma, né? Então eu peço o voto para o Vinícius Marquesi, o nosso candidato presidente do Confeia. Eu vou falar pela ordem que vai estar na cédula, tá? E é importante saber que são 6 votos. Você que vai votar 6 vezes. Então vota presidente Vinícius Marquesi, presidente CREA, eu, Felipe Penter, para conselheiro federal, daí temos o Paulo Roberto e o presidente licenciado Kita Xavier, para diretor-geral da multa, o Daniel Signori, diretora administrativa Núbia Ferreira e diretora financeira Roberta Mas. São 2 companheiras, 2 amigas nossas, que também estão em campanha, só que a Núbia hoje está focada em Chapecó e a Roberta em Florianópolis, né? Então, eu peço a todos vocês, no dia 3 aí, que vocês votem e lembrem de seus amigos, parceiros, colegas de faculdade, né, a exercer esse direito do voto também, para que Santa Catarina fique reconhecido também como além de um CREA de excelência, um CREA onde os profissionais são engajados. Daniel. Bom, obrigado pelo espaço, né? Agradecer só o espaço. Então, deixar muito tranquilo a todos os profissionais do nosso sistema que todos os nomes selecionados para estarem representando vocês nesse processo eleitoral foram pensados no sistema como um todo para uma evolução mais rápida. Uma continuidade, aproveitar tudo que está bom e uma continuidade mais rápida. Então, nós temos profissionais nos próprios candidatos, né? Nós temos empresários, temos profissionais liberais, profissionais da educação, profissionais da iniciativa pública, profissionais liberais. Então, nós temos os vários setores das nossas economias, das nossas engenharias, e também as regiões do Estado. A gente pensou em estar agraciando todas as regiões do Estado em nossa chapa. A gente tenha o que eu falei no começo, que a gente consiga conversar de uma forma mais ágil, mais rápida. Apesar da tecnologia ajudar bastante a gente nessa parte de informação, ainda a gente precisa apresentar, fazer esse primeiro contato, para depois ela faz com que a informação chegue de forma mais ágil, mais fácil. Mas esse contato ainda é bastante importante, e eu quero deixar aqui que a gente vai contar muito com essas parcerias, né, que a gente possa fazer para difundir mesmo o nosso sistema, nossas profissões. Então a gente vai contar muito com essa parceria, que ela está começando hoje aqui na J+, e que a gente continue isso por muito, muito tempo. Então, primeira eleição, o que o Felipe falou é verdade, a gente costuma não pedir voto, falar da nossa profissão, com entusiasmo que a gente tem na nossa profissão, e acaba não pedindo voto, mesmo por inexperiência nessa nova etapa da vida aí, né? Mas a gente
pede o voto aí, então, para todos os profissionais, um voto de confiança, e podem ter a certeza que a gente está aqui trabalhando para que o nosso sistema evolua cada vez mais e de forma mais rápida. Legal, conversei então com o Felipe Penter, que é candidato a presidente do CREA de Santa Catarina, e também com o Daniel Schignoli, que é candidato a diretor da Mútua. Eu desejo muita sorte a eles e espero a próxima vez que entrevistá-los seja na condição de presidente e diretor. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado ao Gerson que está aqui com a gente também, boa sorte para ele e até a próxima.